E aí, galera, beleza? Espero que sim, que esteja tudo tranquilo aí com vocês. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, né, às nossas aulas de sociologia. E hoje a gente vai estar na aula 10, instituição social, institucionalização, família e escola. Certo? Então, bora que bora. E aí, galera, tudo certo? Então, vamos lá então, para a gente entender por que a família é a primeira instituição de socialização. Bom, a gente tem que entender que a família é o primeiro lugar de socialização, porque é a primeira instituição a qual a gente vai fazer parte, né, quando a gente nasce. Então significa que quando a gente faz parte de uma família, nós vamos estar lá dentro e essa família vai nos socializar. Significa então que essa família ela vai ensinar para nós, né, concepções e valores, né, sobre ética e moral. Essa família ela vai nos trazer uma determinada tipo de educação e essa família vai falar para nós, vai nos ensinar como que nós devemos nos portar em cada ambiente social. Significa então que a família é a primeira instituição social que vai, vamos dizer assim, que vai nos ensinar o que é socialização e sociabilidades, certo? Porque dentro da família ela vai ensinar tudo isso e ali dentro se tem também, se acontece essa sociabilidade e essa socialização, certo? Só que ela é a principal instituição porque ela vai nos moldar para que nós possamos sair da família já com uma concepção do que é a socialização, certo? E a gente tem que entender que essa concepção de família que a gente vê, né, ou que a sociologia ela fala muito sobre a família nuclear, é uma família que ela é composta muitas vezes por pai, mãe e filhos, certo? Isso era uma característica da família nuclear burguesa, né? Porque foi uma concepção da burguesia montar esse tipo de família. E esse tipo de família, né, ou essa família nuclear, a gente iria encontrar ela mais dentro das cidades, certo? Então a família nuclear ela pertencia a cidades, que era essa família mais quadradinha e mais fechada. Só que quando a gente observava para fora do contexto, né, da cidade, essa concepção de família ela vai ser um pouquinho mais ampliada, porque dentro desses meios rurais, né, a gente não vai só ter pai e mãe, né, e filhos, a gente vai ter pai, mãe, filhos, avós e também a gente vai ter a mimosa, né, que a mimosa é muito importante dentro dessa família rural aí, né. Mas enfim, a gente tem que compreender também, muitas vezes, que essa concepção de família nuclear ela já foi rompida há muito tempo. E por isso, a gente tem que perceber que família hoje em dia não é mais só pai, mãe e filhos. Hoje a gente, a concepção que se deu à família hoje, ela está muito ampliada e isso é muito bom. Então hoje a gente vai ter casais homoafetivos, a gente vai ter pais e mães solteiros, certo? Que estão ali gerando um indivíduo dentro dessa família e que vai, né, gerar nesse indivíduo as concepções de sociabilidades. E a gente tem que entender também que a concepção de família e de parentesco ela vai de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Um exemplo que eu dou aqui de uma leitura do Radcliffe Brown, onde ele vai falar um pouquinho sobre a importância dos irmãos em algumas tribos africanas, certo? Porque as esposas, vamos dizer assim, as mulheres se casam, certo? Tem um filho. Só que ao invés desse filho ele ser cuidado, né, pelo pai e pela mãe, esse filho desse casal vai ser cuidado pela mãe e pelo irmão da mãe, entendeu? Então quer dizer que quem é o pai dessa criança, né, nos termos deles, é o irmão, porque é o irmão que está sociabilizando, é o irmão que vai ensinar sociabilidades, é o irmão que vai ensinar como que funciona toda a concepção da tribo, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem que entender, né, que
que essa concepção de família ou as concepções de família, ela também são de determinados lugares e de determinadas culturas, porque cada cultura vai ter a sua concepção de família também, certo? Bom, a segunda instituição social que a gente vai se deparar logo de cara também, né? Depois da nossa infância, lá pelos 7 anos de idade mais ou menos, né? Vai ser a escola. A escola também é um local, né? Onde a gente vai aprender as sociabilidades, mas principalmente a gente vai aprender a gerir as nossas sociabilidades que a gente aprendeu na nossa família, que foi a primeira instituição social a qual a gente passou. Significa então que a escola ela é um instrumento de socialização. É dentro da escola que a gente vai conseguir, né, ver outras pessoas e se socializar com essas outras pessoas. E a gente vai ser amigos ou a gente vai entrar em grupos ou criar determinados grupos por causa dos nossos gostos, né? Ou por causa dos gostos dessas pessoas, dos nossos gostos, ou de alguma coisa que a gente goste. Os grupos na escola são sempre assim, né? Os grupos, eles são gerados por causa dessas sociabilidades, por causa, vamos dizer assim, dessa linha ou desse fio que conecta um e o outro indivíduo com outros indivíduos dentro da classe e se fazem grupos dentro da sala de aula, onde vão existir mais sociabilidade, vai existir mais sociabilidade. Então, a gente pode falar que a escola, como uma instituição secundária, né? Uma das primeiras instituições secundárias que a gente também vai se deparar, ela é como se fosse um demo para a gente conseguir entrar nas outras instituições e também gerar sociabilidade dentro das outras instituições. Porque se a gente for analisar, dentro do trabalho, quando a gente vai jogar uma bola, ou quando a gente vai na casa de alguém para jogar um videogame, ou quando a gente vai em qualquer outro lugar, dentro desses lugares sempre vão ter regras, certo? E dentro desses lugares também sempre vai ter sociabilidade. E como nós aprendemos na nossa família, que é a primeira instituição social, a gente tem que nos adaptar às regras, certo? E com essas regras a gente tem que se sociabilizar com os outros indivíduos que estão lá. E quando a gente se depara na escola, quando a gente entra na escola, a escola tem as suas regras, e as regras da escola são totalmente diferentes das regras da nossa casa, certo? Só que lá existem outros indivíduos que também tiveram as suas criações, certo? Pelas suas instituições familiares. E você vai se sociabilizar com elas por causa dessa condição de educação, certo? De moral e de ética que você recebeu dentro da sua primeira instituição social, que foi a sua família. E é nessa segunda instituição social chamada escola, uma das primeiras que você vai fazer parte, que você vai socializar, que você vai ter esse grau de socialização, sacou? E para fora vão existir outras instituições como o trabalho. No trabalho você vai ter amigos, você vai ter pessoas que você não vai conversar tanto, você vai ter que se adaptar às regras, e é isso que é a instituição social secundária, né? Para fora são as instituições sociais para fora da sua família, certo? Então vamos lá, galera, só para a gente conseguir fazer uma linha aqui de pensamento, né? É o seguinte. A gente tem que lembrar então que a primeira instituição social, certo? É a família. A família que vai nos ensinar as concepções de sociabilidade. Então é na família que a gente vai aprender as regras sobre condições morais, certo? Sobre educação, sobre como se portar dentro das outras instituições sociais. Tá ok? E uma das instituições secundárias, que é uma das primeiras que também a gente vai entrar em contato, é a escola, certo? É dentro da escola que a gente vai se deparar com novas regras e com outras pessoas que estão para fora da nossa família. São pessoas que a gente vai ter contato que a gente nunca viu na vida, entende? E são nesses ambientes que vão gerar, né, as sociabilidades e as solidariedades. Só que é muito interessante porque
para o Durkheim, né, ele vai falar que a escola, né, como geradora de conhecimento, ela é muito importante, principalmente porque a concepção do conhecimento ela gera solidariedade para o Durkheim, certo? Então é por isso que a gente tem que analisar uma paradinha aqui muito maneira. Pro Durkheim, ele vai falar que a sociedade, né, ela é dividida em duas, principalmente quando a gente for falar sobre o trabalho, da divisão do trabalho social, né? Ele vai falar que vão existir dois tipos de sociedade, né? A sociedade orgânica e a sociedade mecânica. A sociedade mecânica é aquela que era anterior ao século... ao século não, desculpe, à Revolução Francesa Industrial, enquanto a sociedade orgânica é aquela que vem depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Significa então que o Durkheim vai falar que nessas sociedades a socialização, principalmente na orgânica, a socialização ela vai vir através do trabalho e do conhecimento que o trabalho específico ele tem, certo? Então, por isso, ele vai falar que quanto mais especializado alguém é, ou quanto mais conhecimento alguém tem, mais sociabilidades essa pessoa vai ter ou vai gerir dentro dos meios sociais. Significa então que eu fiz esse triângulozinho para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Na base do triângulo está o conhecimento comum. O conhecimento comum é aquilo que a gente adquire dentro da escola, no ensino médio, entende? Todo mundo vai passar pelo mesmo processo dentro desse lugar chamado escola, certo? E lá a gente vai aprender as mesmas coisas. Todo mundo vai aprender junto as mesmas coisas, certo? Esse é o conhecimento comum e é o conhecimento básico da nossa sociedade, certo? E daí a gente vai ter as evoluções, ou a gente vai tendo essas evoluçõezinhas de conhecimento aí, que vai ser o conhecimento especializado, graduação, né, que seria a faculdade e cursos profissionalizantes, o outro conhecimento especializado que é o mestrado, o outro conhecimento especializado que é o doutorado e o último de todos que é o conhecimento especializado que é o pós-doutorado. Tá, mas como que esses conhecimentos eles geram sociabilidades ou solidariedade, como diria Durkheim? Bom, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que você aí do outro lado, você decidiu ao longo da sua vida que você queria cursar agronomia, queria mexer com a terra, né? Queria saber como que funciona todas essas condições aí da terra, e do plantio e do cultivo e tudo mais. E conforme for passando o tempo, além de você se formar, né, só numa graduação, você fez um mestrado, doutorado e no teu pós-doutorado você foi estudar batata. Batata, você foi estudar batata, mano. E estudando batata, você viu que dentro do carboidrato dessa batata aí, esse carboidrato ele fazia bem pro cabelo, sacou? Você falou, caraca, meu irmão, porra, proteína da batata, bom pro cabelo. Vixi. O que você olha e fala? Pro cara da Jequiti? Pro Silvão? Você olha e fala, ô Silvão, tem um bagulho aqui inovador, cara, da minha pesquisa. Cara, carboidrato da batata faz um bem pro cabelo. Cara, o Silvão da Jequiti vai olhar pra você e vai falar, ô louco, bicho, traz pra cá. Ele não vai falar ô louco, bicho, né? Quem fala é o Faustão. Mas enfim. Cara, você vai levar até o Silvão da Jequiti a tua pesquisa sobre o carboidrato da batata, certo? E ele vai dar um jeito de pegar esse carboidrato da batata junto com os químicos dele lá e eles vão fazer uma formulazinha que vai se transformar em um shampoo. E ele vai fabricar esse shampoo de monte e vai colocar para as revendedoras Jequiti vender, ou para os revendedores Jequiti vender isso aí. Ele vai colocar nas prateleiras do supermercado, porque é um produto inovador, sacou? Então analise só, o conhecimento
Olha só, o conhecimento de um indivíduo, o seu conhecimento, tá? O seu conhecimento aí, tá? Do PhD em batata, veja só. Você foi até o Silvio conversou com os caras lá dele, que eram os químicos, o engenheiro químico dele, eles falaram, dá pra fazer. Os caras fizeram e estão vendendo para um monte de gente. Só que até chegar onde esse monte de gente tá, teve que passar por um processo de produção onde tem pessoas trabalhando, certo? Teve que passar pelo processo de entrega. É caminhoneiro, bicho. Caminhoneiro passa por um monte de lugar. Até chegar na tua mão, vai chegar no revendedor ou no supermercado. Passa um monte de gente lá. Até chegar em você. Chegou em você, cara. Pronto. Olha só que uma parada, olha o tanto de gente ou o tanto de sociabilidade que um único produto fez. Sacou? Olha o tanto de sociabilidade e de socialização que apenas um único produto gerou. E foi fruto do conhecimento. Então é por isso que para Durkheim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais sociabilidades a gente vai ter. E é por isso que essa instituição chamada escola, ela é tão importante, assim como a instituição família também é. Porque se a gente não tivesse a instituição família, nós não teríamos a concepção de nos socializarmos. E se a gente não tivesse nem a premissa de nos socializarmos com os outros, ou de aprender coisas novas, a gente não iria conseguir ir até a instituição escola, onde a gente iria se socializar com outras pessoas e iria conhecer mais coisas, iria ter conhecimento, entende? E iria gerar, vamos dizer assim, sociabilidades por aquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente conhece. Então a gente tem que entender que a sociabilidade e a socialização não é só o tete a tete, também é o produto, entendeu? Esse produto aqui, até ele chegar na mão de quantas pessoas esse produto passou? Quantas pessoas precisavam, né, para esse produto estar aqui comigo? Quantas pessoas, né, na mão de quantas pessoas o seu telefone celular aí passou para ele estar na tua mão? Isso também é sociabilidade. Conseguiram entender? Espero que sim. Bom, gente, finalizando essa aula aí sobre instituições sociais, certo? Eu queria colocar aqui para vocês a referência que eu usei para fazer essa aula, que foi o Durkheim, da divisão do trabalho social, certo? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido. Se vocês têm alguma dúvida, estou aí todo final de semana aí esperando vocês nas aulas de Tira Dúvida, certo? Cheguem lá se vocês tiverem qualquer dúvida, não fiquem com vergonha, certo? E é isto. Tenham uma ótima semana, certo? E se cuidem, gente. Um abraço pra geral, falou, valeu e é nóis.